O que são anemias carenciais? Antes de responder essa pergunta, é importante saber alguns conceitos. Primeiramente, anemia é a doença que se dá na ausência de hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, e deficiência na produção de hemoglobinas. Mas o que são essas coisas? Hemácias são as únicas células anucleadas, ou seja, sem núcleo, presentes no corpo. Dentro delas residem a hemoglobina, uma proteína carreadora de O2 e CO2 no sangue. Na sua síntese, alguns elementos são fundamentais, como ferro, vitamina B12 e folato. Anemias carenciais são, então, anemias causadas pela falta dessas substâncias. A falta do ferro causa anemia ferropriva e a falta de vitamina B12 e folato causa anemia megaloblástica. Mas, se esses elementos são tão importantes, como eles funcionam? As principais fontes de ferro no organismo humano são a dieta e reciclagem de hemácias senescentes, ou seja, hemácias mortas, visto que a maioria do ferro encontrado no corpo está na hemoglobina. Por isso, a degradação das hemácias é uma importante fonte. Uma vez no organismo, o ferro pode ser transportado pela transferrina, uma glicoproteína que se liga ao ferro, até os locais onde ele será utilizado ou armazenado na forma de ferritina, nas células do fígado, baço e medula óssea. As duas proteínas são encontradas no fígado. Já a vitamina B12 e o ácido fólico são essenciais para a formação, integridade e maturação das hemácias. Pela falta dessas substâncias, não há síntese de timina, os cromossomos não se duplicam e, portanto, não há divisão celular. À medida que as células vermelhas vão sendo retiradas da circulação por ultrapassarem o seu tempo de vida média, não ocorre a reposição de hemácias, o que causa anemia megaloblástica. A causa principal dessas carências é a escassez alimentar. Alimentos que são fontes de ferro, como carne, fígado e ovos, e alimentos que são fontes de B12 e folato, como carnes e verduras cruas, quando não consumidas ou absorvidas da maneira que deveriam, podem causar anemia. A ingestão frequente de álcool, por inibir o apetite e a absorção de elementos nutritivos, corrobora para isso. Outras causas para a carência de vitamina B12 são problemas gástricos ou intestinais que impedem sua absorção. A carência de folato pode também ser causada por falta de absorção por consequência de outro problema, como síndrome de cólon irritável. Outros fatores que resultam na carestia de folato é sua perda por algum problema que afete o fígado ou os rins e, como consequência, faz a pessoa urinar mais frequentemente. Ou a maior demanda pelo corpo e não compensação dessa, causada por gravidez, cancro ou infecção. Os sintomas dessas anemias são, em sua maioria, fadiga, falta de ar, palpitações e tontura. Um sintoma específico de anemia megaloblástica causada pela carência de B12 é a coloração amarelada da pele devido à icterícia, um problema acarretado pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. A bilirrubina é a substância gerada a partir da degradação da hemoglobina. O diagnóstico se dá principalmente pelo hemograma. No caso da anemia ferropriva, o hemograma aponta quantidade de hemácias baixa, quantidade de hemoglobina baixa e valor do hematócrito também reduzido. Além disso, o VCM, que mede o tamanho da hemácia, HCM, que mede a quantidade de hemoglobina na hemácia, o CHCM, que mede o volume de hemoglobina na hemácia, e o RDW, que mede a variabilidade do tamanho das hemácias, são todos reduzidos com exceção do RDW, que se mostra mais alto que o normal. O CHCM avalia a concentração da hemoglobina na hemácia, enquanto o HCM avalia seu peso. No esfregaço periférico, é possível visualizar microcitose e hipocromia, ou seja, hemácias de tamanho menor que o normal e mais claras que o normal, causadas pela diminuição da quantidade de hemoglobina e codócitos, ou células em alvo, uma variação na forma das hemácias. Outros exames que podem ser feitos para diagnóstico são exames de ferro sérico, que mede a quantidade total de ferro no sangue, majoritariamente ligada à transferrina, e capacidade total de ligação do ferro, que mede a quantidade total de ferro que pode ser ligada às proteínas do sangue. Já no hemograma da anemia megaloblástica, a quantidade de hemácias, hemoglobina e hematócrito é baixa, enquanto o VCM é alto, HCM é alto e RDW é alto. O número de reticulócitos também é baixo, o que indica falta de resposta da medula à anemia. O esfregaço periférico aponta hemácias macrocísticas, ou seja, maiores que o normal, macroovalócitos, que são hemácias variadas em forma de tamanho aumentado, e neutrófilos hipersegmentados. Outros exames podem ser feitos para confirmar o diagnóstico de anemia, como dosagem de vitamina B12 e folato. O tratamento para essas anemias se dá por administração das substâncias que estão em falta, seja na dieta rica em alimentos que contenham esses elementos ou em medicamentos.